Como diferenciar dengue de leptospirose? Olá, eu sou Renato Cassol, sou médico infectologista. Vou falar para vocês agora algumas diferenças em relação à dengue e leptospirose. Pessoal, o negócio aqui não é tão simples, tá? Porque, se vocês observarem, tá? Ambas as doenças, elas têm febre, elas têm dor de cabeça, elas têm mal-estar, fraqueza, dor no corpo, dor articular, náusea e vômitos. A febre é de início abrupto em ambas, tá certo? Talvez a dengue seja um pouco maior, a febre 39, talvez a leptospirose seja em torno de 38, mas isso também é uma coisa bastante variável, tá certo? Então, como os sintomas das duas doenças são absolutamente semelhantes, tá? Existe a necessidade de nós categorizarmos as chances de cada uma da doença pelo fator epidemiológico, tá certo? Então, por exemplo, nós temos mais de 300 casos suspeitos de leptospirose no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque a leptospira ela fica na urina dos ratos, tá certo? E como houve uma enchente, houve um turbilhonamento de todo esse material sedimentado no solo com a urina dos ratos, essa bactéria que tem aí a possibilidade de ficar entre 6 meses viável no solo, ela acaba contaminando as pessoas, inclusive por pele íntegra, tá certo? Não precisa ter um machucado para entrar. Claro, com machucado entra mais bactéria, pode ser que dê mais grave. Sem machucado entra menos, mas dá a doença do mesmo jeito, tá bom? Então, ela é uma doença também que tem uma dificuldade diagnóstica. Por quê? Porque os testes sorológicos, tá? Os anticorpos neutralizantes da classe IgM da leptospirose, eles demoram para aparecer no soro, tá? E demoram quanto? Em torno de 7 dias. Então, esperar para saber o diagnóstico laboratorial da leptospirose é algo virtualmente impossível, tá bom? Porque nós não teremos mais a bactéria na corrente sanguínea para se tratar. Teremos sim a segunda fase da leptospirose, uma fase imunogênica, tá certo? Então, eu separei para vocês aqui um slide, tá? Pode dar print aí, que tem algumas diferenças que não são regras de ouro, mas são coisas que a gente costuma observar na literatura e na prática clínica, tá bom? Então, aqui no slide acompanhe conosco, a leptospirose costuma cursar com leucocitose, enquanto a dengue, leucopenia. A leptospirose costuma cursar com anemia, enquanto a dengue com hemoconcentração. O que é hemoconcentração, pessoal? É um pouco mais tardio, mas quando a dengue começa a fazer com que o paciente hemoconcentre, ou seja, o hematócrito aumenta, é sinal que o plasma está extravasando da corrente sanguínea, tá certo? Isso é um dos sinais de dengue hemorrágica, sabendo que a dengue hemorrágica ela é mais comum na segunda, terceira ou quarta dengue, mas não é proibido ter na primeira dengue. Voltando aqui para o slide, tá? O exame de urina na dengue geralmente é normal e o exame de urina na leptospirose geralmente não é normal. Ele pode ter cilindrúria, albuminúria e leucocitúria. E, só para lembrar, que a dengue sim tem um teste sorológico, tá? É um teste rápido, tem inclusive em farmácia, que é o teste, além do dengue anticorpos IgM, é o teste rápido para NS1, que capta a dengue bem no início dos sintomas. Enfim, nós temos então doenças que cursam de forma muito semelhante, mas que epidemiologicamente aparecem em situações bem diferentes. No momento agora que as águas do Rio Grande do Sul estão baixando, vai ficar aquele lodo. Vocês podem considerar o lodo um problema ainda maior para a leptospirose. Por quê? Porque no lodo existe um concentrado de detritos, um N maior bacteriano. E o lodo tem um pH que favorece a permanência do leptospira. Por último, mas não menos importante, como nós estamos tendo muitos casos de dengue, tá? Prestem bem atenção nisso. Vão aparecer casos, tá? Desculpa, eu falei dengue, mas como nós estamos tendo muito caso de leptospirose, tá? É bem importante vocês notarem que os sintomas clássicos podem não aparecer. Isso estatisticamente falando, ou possivelmente pela profilaxia da leptospirose. O que acontece? É possível que o N bacteriano, para quem use profilaxia, seja um N bacteriano menor que entre na corrente sanguínea. Isso faz com que casos atípicos de dengue, ou casos de dengue, hoje eu estou falando dengue, casos atípicos de leptospirose, tá, apareçam na população. Então,
a regra de ouro aqui é, se você suspeitar de leptospirose, você vai tratar a leptospirose, sempre. Num contexto de enchentes, num contexto que mais de 90% do Rio Grande do Sul está embaixo d'água, tá? Ou ficou embaixo d'água e agora estão limpando o lodo contaminado, tá certo? Vocês vão tratar. Vocês têm várias drogas que vocês podem usar. Você pode usar, uma das preferenciais é a amoxicilina, não precisa ser clavulanato, pode ser ampicilina, pode ser doxiciclina, em tratamento ambulatorial, tá? E se vocês suspeitarem, ou se vocês acharem sinais de leptospirose mais grave, o paciente tem que internar no hospital, tá certo? Não manejem leptospirose grave fora do hospital, tá bem? A última informação, tá, é que o teste rápido NS1, ele é importante ser feito mesmo nesse contexto de leptospirose mais comum e dengue menos comum nesse momento. É possível que inverta, é possível que na sequência, com um ambiente seco, os casos de leptospirose caiam e tem uma cauda devagar para cair, porque o período de incubação aí é de 7 a 14 dias, e os casos de dengue retornem de forma mais significativa. É importante, mesmo no paciente que está tratando a leptospirose, vocês tentem fazer um teste de dengue NS1, ou aqueles, se for possível, né? Ou aqueles testes que eu mostrei para vocês que tem uma leve diferença entre um e outro. Não parem o tratamento para leptospirose, porque o tratamento da leptospirose não atrapalha o tratamento da dengue. Não parem. Essa é a minha opinião, tá? Minha, de Renato Cassol, médico infectologista. Mas, estando positivo um caso de NS1, ou seja, o paciente tem dengue e suspeita de leptospirose, sim, entre no protocolo de tratamento para dengue também. Tá certo, pessoal? Um grande abraço. Sou Renato Cassol, médico infectologista, e até o próximo vídeo.